Olá, sou Fabi Porto, nutricionista e naturopata. Vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre recuperação pós-operatório e nutrição. Como a gente pode usar as ferramentas da nutrição para ajudar ao retorno após uma cirurgia, após algum procedimento médico um pouquinho mais invasivo, de forma que você possa recuperar a sua saúde e as suas atividades habituais de uma forma mais tranquila. Muitas vezes a gente sabe que recuperar de uma cirurgia não é fácil. Então, para quem está prestes a fazer um procedimento, ficam essas dicas. Primeiramente, o que significa uma cirurgia para o corpo? Nada mais é do que um trauma, um estresse, e muitas vezes demora mesmo para o corpo entender o que aconteceu, principalmente se teve algum tipo de anestesia, se precisou de repouso hospitalar, de internação. Então, nesse caso, é super importante dar, primeiramente, um reforço no repouso. Então, o repouso é mais do que essencial, principalmente para o corpo entender, começar a integrar todas as novidades depois de uma cirurgia, muitas vezes referentes a implantes ou retiradas, Por exemplo, retirada de nódulo, ou muitas vezes um transplante, Muitas vezes a gente precisa também dar tempo para o corpo assimilar aquele evento. Então, o repouso mais do que necessário, mas muitas vezes o repouso por si só, ele também não tem muitos efeitos no sentido de amenizar todos os impactos de uma cirurgia, como por exemplo o edema. Edema é super comum, a gente observa isso muitas vezes como uma reação do corpo a toda essa exposição, a todo esse impacto. Então, mais do que nunca, se hidratar, Se hidratar muito bem, observar como estão sendo também os processos de eliminação, A urina, a defecação. Mas a hidratação, mais do que nunca, é super importante, principalmente com os eletrólitos. Então, água de coco, se quiser fazer também uma espécie de Gatorade natural em casa, fazendo uma mistura com sucos orgânicos e água de coco, uma pitadinha de sal rosa, já ajuda bastante. E vai fazendo esse sorinho caseiro, procurando sempre observar como está sendo também a cor da urina, Se a urina está mais amarelada, se está com cheiro forte. E, se possível, observar o quanto de líquido está sendo ingerido durante o dia, Uma vez o processo de edema instalado, ele também precisa de um tempinho para ser eliminado, mas muitas vezes está ali acumulando ainda cargas da própria cirurgia, Alguns metabólitos, alguns líquidos que foram usados, no próprio processo cirúrgico, que vão sendo filtrados e eliminados pelo corpo. Então, observar como está a qualidade e a frequência da urina, mas se hidratar muito, mais do que o normal. Então, a segunda coisa seria o quê? Usar chás, Muitas vezes a gente pensa também que é um momento em que o corpo precisa melhorar a circulação, A circulação, muitas vezes, ela está um pouquinho comprometida. A gente também entende que o corpo pode levar um certo tempo para captar novamente capilares e poder refazer toda essa questão tecidual. Então, a circulação, ela pode ser um ponto de observação. Muitas vezes, se está com as mãos ou os pés frios, observar se a circulação está sendo comprometida por formigamento nas palmas ou nos pés, Muitas vezes, dependendo da cirurgia, você não pode mudar muito a posição do corpo, tem que ficar sempre na mesma postura, às vezes deitado, às vezes reclinado. Então, tá sempre observando se é possível colocar algum suporte, uma almofadinha, algo que possa elevar as pernas um pouquinho, para diminuir o edema, diminuir a pressão na coluna. E muitas vezes usar chás para otimizar a circulação, como por exemplo chá de alecrim, chá de gengibre, chá de cavalinha também ajuda muito a reduzir o edema, a retenção de líquido, chá de capim-santo, então chá de manjericão, essas ervinhas mais frescas, Nada que seja empacotado. O processo de cirurgia também exige muito cuidado, na qualidade dos alimentos que você vai ingerir. Então, super importante dar essa oportunidade para o corpo absorver nutrientes de verdade, Então, se tiver uma hortinha orgânica, se tiver a oportunidade de fazer esses chás a partir da própria planta, sem ser aquele saquinho de chá, eu recomendo bastante. O segundo ponto, então, no caso, seria
toda essa questão da imunidade, né? A gente sabe que muitas vezes o processo operatório também exige o uso de antibióticos, né? Justamente para prevenir qualquer infecção, qualquer problema no pós-operatório. Então, muitas vezes o antibiótico deixa esse espaço mais vulnerável, né? O espaço interno do corpo passa a ser um pouco mais requerido, no sentido de manter ali uma microbiota saudável. É super importante usar o quê? Os probióticos. Então, uma vez feito o uso dos antibióticos, parte-se do princípio que toda a microbiota foi afetada, né? Os antibióticos, eles não têm uma seletividade. Bactérias ruins vamos eliminar, bactérias boas vamos manter. Isso não existe. Então, o antibiótico, ele vem e ele elimina todas as bactérias, inclusive as saudáveis que estão ali para proteger o seu intestino e manter a integridade do seu sistema imune. Nesse sentido, então, super importante utilizar um probiótico, principalmente se você observar, se você mulher, né, observar que está tendo alguma alteração na microbiota vaginal também. Então, por exemplo, pode ser uma porta de entrada para candidíase, né, muitas vezes um processo cirúrgico, ele também afeta um pouquinho o pH e a acidez, não só do intestino, mas também da vagina. Então, super importante observar essa questão da reposição dos probióticos, e você pode conversar direitinho com o médico, ver qual foi o antibiótico usado, se ele tem algum probiótico que ele recomende, mas eu acho super importante, principalmente nessa primeira semana, logo após o uso do antibiótico. E mais uma vez, a imunidade também tem a ver com o quê? Com as proteínas, né? São as proteínas que fazem os anticorpos. Então, nesse processo pós-operatório, os anticorpos estão trabalhando ativamente, justamente porque houve abertura, né, de uma parte do corpo, houve exposição disso à microbiota, a partículas e micro-organismos do ar e, enfim, outros contaminantes. Então, super importante dar um reforço nos anticorpos a partir do quê? Da proteína. Não só da proteína, mas também da vitamina C. E nesse sentido entra também o colágeno, né? O colágeno como sendo estimulador dessa questão da pele, né? Da cicatrização. Então, da reformulação tecidual e muitas vezes do aceleramento desse resgate, né, de uma pele bem saudável e bem nutrida, no sentido de fechar direitinho os pontos, fechar os espaços por onde a cirurgia passou, para você garantir também que a pele, assim como todo o corpo, vão estar protegidos, né? Todo o corpo vai estar ali mantendo a sua integridade. Então, muitas vezes utilizar o colágeno em pó ou ainda as vitaminas, vitaminas no sentido de fazer mesmo um shake, né, com base nas proteínas em pó, que eu recomendo sempre as proteínas veganas em pó. Então, hoje em dia vocês podem encontrar com facilidade proteína de arroz, proteína de amêndoa, proteína de ervilha. Então, fazer um shake como esse de uma forma diária, depois de uma cirurgia, pode ajudar bastante, principalmente para quem tem alguma dificuldade, né, na digestão. Muitas vezes o processo pós-operatório também agride um pouco o estômago pelo excesso de medicamentos, né? Às vezes é necessário usar anti-inflamatórios, analgésicos, além do próprio antibiótico. Então, muitas vezes a mucosa do estômago fica mais sensível, né? As pessoas podem ter uma certa dificuldade, não só na ingestão, mas também na digestão. Então, nesse sentido, as proteínas em pó, elas podem ajudar bastante a manter uma nutrição no sentido de melhorar a absorção, né, dos nutrientes, porque a gente sabe que as proteínas em pó, elas são absorvidas diretamente, quase que imediatamente, uma vez que chegam no trato digestivo. E nesse sentido também melhoram bastante a saciedade, né? Então, muitas vezes o paciente não consegue ter uma recuperação rápida por também não conseguir se alimentar bem. Então, nesse sentido, vitaminas batidas mesmo com água de coco, com uma fruta, pode botar um pouquinho de chia, né? Quem sabe um pouquinho de linhaça, tudo isso estimula bastante a absorção através das células, através da nossa parte a parte um pouquinho mais adentro, né? Dentro da mucosa a gente sabe que a gente tem uma série de camadas, e nisso a hidratação e a otimização da absorção pelas células pode ser feita através dos alimentos corretos.
né? E além disso, também observar essa questão da integridade celular. Então, nesse ponto vem o que? O ômega 3. A gente observa também que muitas vezes no pós-operatório pode acontecer mudanças nas glândulas sebáceas, né? O quanto de gorduras mesmo, de óleos que a pele vai liberando, né? Muitas vezes a pessoa já tem uma tendência a ter uma pele mais oleosa, por exemplo, ou do contrário, né? Uma pele mais seca. E as glândulas sebáceas, elas sofrem uma certa interferência justamente pelo impacto, muitas vezes até pela anestesia. Então, nesse sentido, o ômega 3, independente de você ter ou não uma pele mais seca, ele vai favorecer bastante a integridade do epitélio, né? Dessa camada que é como se fosse a pele da célula. Então, é como se a gente estivesse ali otimizando a absorção também das vitaminas que são dependentes de gordura, e principalmente para quem tem muita inflamação, para quem tem dificuldade com a cicatrização com queloide, essa questão do ômega 3 vai ajudar bastante. Então, tanto na forma de cápsulas de ômega 3, como também alimentos fontes dele. Então, por exemplo, a chia, né, a própria linhaça, e isso pode ajudar bastante os peixes, né, principalmente salmão, e observar também como está sendo a resposta inflamatória. Então, se está tendo dor, se está tendo muita vermelhidão, né, se está tendo coceira, tudo isso interfere e está mostrando como o corpo está reagindo com esse processo todo. Então, bom, como a gente comentou, né, como eu ressaltei no início, essas dicas elas valem para qualquer processo, para qualquer período pós-operatório, independente da parte do corpo. Espero que vocês tenham gostado, né? Fico muito feliz de poder sempre ofertar e ser tão presente na vida dos meus pacientes, no sentido de estar acompanhando passo a passo. Então, tendo qualquer dúvida, podem me escrever, podem colocar aí os comentários em relação a esse vídeo. Eu fico feliz de poder ajudar quem quer que seja nesse processo pós-operatório e desejo a vocês uma boa recuperação. Um beijo!